Recebam todos a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui, pastor Júlio Souza, e nós estamos aqui para dar continuidade à nossa jornada de leitura da Palavra de Deus. O nosso objetivo é ler toda a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, em 6 meses. Vamos prosseguir ao alvo, ao nosso objetivo. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Fique conosco, vamos à leitura da Palavra de Deus. Mais um momento precioso com as Escrituras. Que Deus abençoe. Gênesis 29. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. E estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu te dê a ti, do que eu dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim em nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra.
pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servirás. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuíam também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 vezes lhe tenho dado, por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim conceba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naphtali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. E chamou-lhe Aser. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: já é pouco que hajas tomado meu marido, e tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro, e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um 5º filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um 6º filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse:
Tirou-me Deus a minha vergonha e chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a Jacó, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para as listradas, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com os rebanhos de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Gênesis 31. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia no campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido vosso pai, mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim:
os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados, emalhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó! E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta-te agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados, emalhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra a tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos do seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Então ele, com tudo o que tinha, levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: Guarda-te que não fales com Jacó, nem bem e nem mal. E alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste, que me lograste, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, e lograste-me, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal. Agora, se querias ir embora, porquanto tinha saudades de voltar à casa do teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão?
Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requererias. Estava eu assim, de dia me consumiu o calor, de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Jacó não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos, este rebanho é o meu rebanho, e tudo que vês é meu. O que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que deram à luz? Agora, pois, vem, e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar-Saduta, porém Jacó chamou-o Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligirdes as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. E disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E chorou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Gênesis 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, e o outro bando escapará. E disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque,
o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direi também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Ele levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocaram a juntura da coxa de Jacó do nervo encolhido. Gênesis 33. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. E depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse:
os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, enquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passo meu senhor adiante de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme é o passo do gado que vai diante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Então voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Que Deus abençoe a todos os irmãos que acabaram de ler a palavra de Deus. Que bênção! Leitura preciosa, leitura abençoadora. Que bênção! Ficamos por aqui. Hoje esta leitura preciosa. Amanhã continuamos. Todos os dias estamos aqui lendo a palavra de Deus. É o propósito. A leitura de toda a Bíblia em apenas 6 meses. Deus abençoe você, hein? Deus abençoe grandemente a sua fé. Você que não curtiu, não comentou, deixa ainda o seu comentário, dá tempo. Você que não compartilhou, compartilhe. Você que não se inscreveu, se inscreva neste canal. Deus abençoe. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor Jesus.